E essa matéria aqui está falando de uma coisa absurda, absurda e totalmente antibíblica. Porém, é um pensamento que está ocupando, né, grande parte aí dos pastores, dos ministros evangélicos. Live anterior eu já respondi o Lamartine, pastor Lamartine lá, que falou aqueles absurdos, totalmente fora de contexto bíblico no podcast, sabe? Eu contestei biblicamente. E a ideia sionista é essa, que os cumprimentos, né, que as palavras dos profetas, palavra de Ezequiel 37, Ezequiel 38, palavras de Isaías, palavra de Abacuque, palavra de Jeremias, não vão se cumprir com o retorno de Yeshua. Vão se cumprir agora. Só que essas palavras, elas estão intimamente ligadas com a manifestação do Mashiach. Você entendeu? Se os judeus não creem em Yeshua e o Mashiach ainda não se manifestou, então por que eles estão com essa forçação de barra? Porque essas palavras proféticas, elas se cumprem apenas com a vinda de Yeshua, vindo resgatar o seu povo, a sua Israel. Você entendeu? Isso tá lá. Ezequiel 38 tá lá. Abacuque tá lá. Que o Mashiach, quando vier, ele vai separar o Monte das Oliveiras em dois. Isso já aconteceu? Não. Mas eles querem forçar a barra. Que o retorno dos judeus a esse Estado moderno de Israel já é o cumprimento da manifestação do Mashiach deles. Esse falso Mashiach. Não adianta, não adianta. Judeu sionista, judeu que não crê em Yeshua, não tem associação com o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro seguidor de Cristo. Não pode ter associação. Cristão, servo de Cristo, discípulo de Cristo, não pode se associar a um judeu cabalista, a um judeu talmúdico, se essa estrada não for Cristo. Mas o próprio Talmud blasfema, o próprio Talmud, e outra, um judeu não dá para seguir Talmud e crer em Yeshua. Não há ligação. Não há ligação, não adianta. Porque o próprio Talmud blasfema contra Cristo, blasfema contra Yeshua. E tem galera falando, não, mas não está falando sobre o Cristo, não está falando sobre Yeshua. Está falando sobre Yeshua. Porque existem diversos fatores, diversas comprovações que eles blasfemam contra Maria. Chama Maria de prostituta. Chama Yeshua de filho de prostituta, de feiticeiro, que veio do Egito porque aprendeu bruxaria. Maria e José levaram para o Egito para aprender bruxaria. E ele voltou do Egito para poder, né, desviar os judeus do judaísmo. Isso é fato, está lá, é Talmud. O Talmud é o livro sagrado que os judeus seguem, que os judeus ortodoxos, qualquer judeu que não segue a Cristo, segue Talmud. Aliás, eu já vi, cara, judeu messiânico seguindo a Talmud. Eu não entendo isso. Eu não entendo. E uma coisa absurda desse texto aqui, desse bispo americano, ele reclamando porque tá surgindo, olha só, deve ser alguma indireta, cara. Ele tá reclamando que muitos têm pregado sobre essa teologia, né, de que Cristo vai buscar uma Israel espiritual,
e coisa e tal, né? Que eles chamam de teologia da substituição. Eles falam que é uma visão distorcida, entendeu? Não, a igreja cristã ela não substituiu Israel. A igreja de Israel formará um povo só. A igreja cristã ela não substitui Israel, o povo judeu. Porém, forma-se um povo só. Como Paulo fala. Você entendeu? Todos nós que seguimos a Cristo somos filhos de Abraão, filhos da promessa. Não há mais grego nem judeu, nem nada, nada, nada. Aqui, está aberto aqui. Somos filhos da promessa. Gálatas capítulo 3. Se sois de Cristo, então vocês sois filhos de Abraão, herdeiros da promessa. Se vocês estão batizados em Cristo, está revestido em Cristo, então não há judeu nem grego. Todos vós sois um em Cristo. É Bíblia, é Bíblia. Então, para não ficar repetindo as mesmas coisas. Mas eu percebi que essa bandeira aqui eu vou começar a carregar. Desmentir essa blasfêmia. É uma blasfêmia. Porque os próprios evangélicos, de forma inconsciente ou não, porque no meio dos líderes não tem essa de inconsciência não, viu? Ou eles estão muito enfeitiçados por Satanás, ou é porque rola muita graninha, tá? Muita graninha. Por isso que eu quis confrontar o senhor Lamartine. Ele tá falando isso de forma inconsciente, por não estudar direito? Não, é cumprimento, sim. Não, Israel cumpre isso aí. Não, pera aí. Entendeu? Ó, ele tá reclamando aqui, sabe? Ó. Ele tá reclamando aqui, ó. Deixa eu pegar uma... Ele tá usando Romanos 11, né? Porventura Deus rejeitou o seu povo? Certamente não, porque eu também sou israelita, né? Claro que o povo judeu é eleito de Deus, mas nós também fazemos parte agora desse povo. Não há divisão. Vocês entenderam? Não há divisão. Se todos nós estamos em Cristo, judeus ou cristãos ou gregos ou baianos ou cearenses, todos nós somos um. Não há divisão. O incrível é ver esses pastores pregando essa divisão, dizendo que essa Israel de hoje física ainda é o povo escolhido de Deus, sem Cristo. Eles colocam esse povo, eles falam assim, que Deus vai tratar com esse povo de Israel sem precisar de Cristo. Que absurdo é esse? Que absurdo é esse, meus queridos? Entendeu? Então, ele está reclamando o seguinte, né? Ele está reclamando o seguinte, para os cristãos pararem de evangelizar judeus. Olha só. Pararem de evangelizar judeus e passarem a ajudar a trazer judeus para sua terra. E Cristo fica lá na esquina, né? Fica lá, sentado na esquina. Yeshua, né? Né? Que se vire. Para esse pastor, ele está dizendo que para os cristãos pararem de pregar, de evangelizar judeus. Que a gente não pode ficar evangelizando judeus. Quem somos nós para evangelizar judeus? Para falar de Cristo para os judeus? Nós temos que ajudar a cumprir as profecias bíblicas
do retorno desses judeus. Meus irmãos, essas profecias de Jeremias, de Ezequiel, de Abacuque, se cumprem quando Cristo vier buscar o seu povo, povo formado tanto por judeus, como os gregos, cristãos. Com Cristo nós somos um só. Eu não estou seguindo doutrina de ninguém, de denominação. Eu estou seguindo a Bíblia. A Bíblia. Apocalipse fala. É um povo só. Mas essa narrativa, essa ideia de divisão entre cristãos e judeus, né? Que cristão não pode evangelizar judeus, que Deus é Deus que vai se haver com os judeus, sem precisar de Cristo. Isso fortalece o engano em prol do anticristo, em prol da manifestação do falso Mashiach. Entendeu? Cadê? Eu queria pegar exatamente aqui, ó. Ó. Essa visão também assume que Israel não detém mais a posição de povo escolhido de Deus. Povo escolhido de Deus é só através de Cristo, meus amados. Povo escolhido de Deus é só através de Cristo. Se eu, gentil, sigo a Cristo, sou nascido de novo, então eu fui enxertado desse povo. Mas a Bíblia fala, João fala, que você é povo escolhido. Você é povo escolhido. Isso quem determina não é carne, nem sangue, nem ordem humana. É espiritual. É Yeshua. Mas veja bem que hoje existe essa deturpação, tá demais. Está se aumentando. Por quê? Porque essa ideia contribui com o ecumenismo, com essa união no acordo de Abraão, na religião abraâmica. Percebe que uma coisa leva a outra? Enquanto no catolicismo existe um lobby para que haja unidade com os muçulmanos, né, que é o tal Islã, do lado protestante evangélico, principalmente americano e brasileiro, está havendo essa forçação de barra de se unir a judeus sem precisar de Cristo. Não, deixa Deus se haver com os judeus. Eles são povo especial, povo escolhido. Povo especial escolhido é com Yeshua. Entendeu? Estou tentando pegar certinho aqui, ó. Deixa eu ir buscar. É brincadeira, irmãos? Então, eu estou percebendo que Deus, ele tá dando essa bandeira na minha mão para poder confrontar isso também. Porque aí você vê, uma coisa leva a outra. Esse lobby, esse ecumenismo corrobora com a religião abrâmica. Entendeu? A mudança da visão de normalização para a visão de povo escolhido dos judeus deve nos ajudar a ver que Deus tem um relacionamento de aliança especial com os judeus, sem Cristo. Que absurdo é esse? Yeshua veio estabelecer uma nova aliança. E esse camarada está dizendo que Deus tem uma aliança especial com os judeus, independente de Cristo.
Aí ele fala aqui, ó, por que é importante entender essa verdade? Isso afeta diretamente a forma como vemos a evangelização dos judeus. É uma grande parte das missões globais para cristãos tradicionais que desejam evangelizar o mundo. Ouvimos essa visão, esta visão para a evangelização mundial expressa recentemente nos degraus do sul do templo, em Jerusalém, em maio desse ano. Né? Aquela bagunça que teve e tal. Os judeus foram gritar lá, né? Missionários, vão para casa, né? Missionaries, go home. Ele está culpando os evangélicos, está culpando os cristãos. Ah, que isso, evangelizar os judeus? Não, absurdo isso. Vocês têm que contribuir para o retorno dos judeus da sua terra. Uma nação, irmãos, um país, Deus permitiu que fundasse? Deus permitiu para que se agilizasse a agenda, para que as coisas se cumprissem, entendeu? Mas essa Israel física, esse país aqui, que tem na bandeira a estrela Renfã, o deus Moloque. Não é a nação de Deus, não é a nação física que é de Deus. Deus não tem mais compromisso com a nação física, com a pátria física. Deus não tem Deus, cara, Deus não tem nada a ver com o sionismo, com essa ideologia. Eu vejo os evangélicos do Brasil, cara, pessoal assim que até uns tempos atrás tinha uma palavra boa, tinha uma palavra profética, era, sabe, uma palavra voltada à transformação, a conserto, e hoje está nessa meleca, sabe? Tá nessa meleca. Shalom, Kleber Erani. Shalom. Entendeu? A cada dia que passa, parece que aumenta esse lobby, aumenta essa confusão. Deus, não há mais divisão. Yeshua virá buscar um povo só. Judeus, cristãos, gregos. Entendeu? Não há Deus, não vai se haver com os judeus sem Yeshua como caminho, a verdade e a vida. Os judeus não vão encontrar salvação sem Yeshua. Sem Yeshua não dá, não vai, cara, não vai. Ó, aqui achei. Ó, não adianta, não tem jeito. Sem Cristo não vai. Não tem como. Infelizmente, muitos evangélicos estão se unindo aos judeus e colocando Cristo como se fosse um mero detalhe, como se fosse, né, um acidente histórico. Entendeu? Ó. O papel dos evangélicos precisa mudar de evangelizar os judeus para apoiar o retorno da aliá dos judeus das nações. Ó, olha só, olha o que ele fala, bispo evangélico. O papel dos evangélicos precisa mudar de evangelizar os judeus ou para apoiar o retorno da aliá. Ele está dizendo que essa coisa de evangelizar não precisa. Não é a função dos cristãos ficar evangelizando os judeus, ficar falando de Yeshua. Que absurdo, cara, que absurdo. Sabe? Que absurdo, cara. Estrela de Davi, irmão, não tem nada de Estrela de Davi isso aí. Pega lá, digita aí, ó, Atos, Estrela Renfã. Busca no Google, Estrela Renfã. Entendeu? É a estrela também usada para o deus Moloque. Entendeu? Está na bandeira de Israel. Quem emprestou essa bandeira para esse Estado moderno de Israel? Rothschild. Entendeu? Então, mais uma vez, estou batendo nessa tecla.
Mais uma vez, eu estou batendo o cajado, batendo a vara na cabeça desses salafrários. Mais uma vez. E eu, pelo que eu estou vendo, vai ser uma das minhas bandeiras. Até na tribulação, porque infelizmente muitos crentes que são templários, crente templário, está sendo enganado. Eu já fui até enganado, assim, não é enganado, mas eu sempre tive uma ideia, sabe? Eu nunca gostei de Estrela de Davi, nunca gostei, sabe? Aquela coisa, duas pirâmides, uma pirâmide para cima, uma pirâmide para baixo. Eu sempre estranhei, cara, sempre estranhei. No entanto que a bandeira que eu tenho aqui é de Jerusalém, do leão, né? De Judá, sabe? E também não é aquela coisa não, viu? Não é aquela coisa não, também foi criado pelos rabinos, entendeu? Mas enfim, a bandeira de Israel, antes de se tornar país, né? Era a menorá na bandeira, entendeu? Era a menorá, sabe? Pela Renfã, isso. Atos fala claramente sobre o adultério de Jerusalém, entendeu? Vocês preferiram a estrela Renfã ao deus Moloque, entendeu? Sabe? E olha que assim, eu sempre gostei de Israel, sempre, né? Era o meu sonho estar em Israel, entendeu? Mas, né? Tenho o judeu no sangue, entendeu? Sou bisneto de judeu, como eu já falei inúmeras vezes, entendeu? Aqui em Israel, irmãos, aqui em Israel, aqui perto, tem um bairro de judeus ultra-ortodoxos, né? Um grupo chamado. Esqueci agora o nome do grupo. Que eles não gostam do Estado moderno de Israel. Eles botam fogo na bandeira. Claro que não é para fazer isso, né? Misericórdia, né? É escândalo, né? Misericórdia. Isso aí, né? Para mim, nem Palestina, nem Israel, nem nenhum dos dois, nem ninguém, nem o país. Eu não sou desse mundo, né? Mas os caras aí botam fogo na bandeira de Israel. Eu já mostrei, né? Eu já mostrei aqui. Andando, os caras botam a bandeira, desenham a bandeira da Palestina, né? Palestina também é uma mentira, né? O país Palestina, entendeu? Isso aí foi. Palestina foi criação do imperador Tito, né? Pelo Império Romano, entendeu? Como eles haviam destruído Jerusalém, aniquilado praticamente, então, e Jerusalém estava vazio, o que eles quiseram? Eles quiseram dar a terra de Jerusalém aos filisteus, né? Eles queriam se vingar de Israel, né? Já que Davi, né, venceu os filisteus e conquistou a terra, né? Então os romanos quiseram, entre aspas, se vingar, né? E deram a terra à Palestina, a Filisteia, né? Que traduzindo, virou Palestina, entendeu? Então até agora a Palestina também né? Outra mentira, entendeu? Mas esses judeus ortodoxos eles não gostam do Estado moderno de Israel, dessa Israel sionista, da Israel sionista, né? Esse Estado moderno do Rothschild, da Declaração de Balfour. Eles não gostam. Por quê? Porque na Torá está falando o seguinte, que o reino de Israel só deve existir após a chegada do Mashiach. Eles sabem disso. O que os sionistas fizeram, antecipando, forçando a barra dessa forma, é contra a Torá. Eles sabem que isso está em desobediência. Está em abominação.
Eles falam que esse Estado Moderno de Israel é uma abominação. Ou judeus ultra-ortodoxos, do lado do bairro Mearim, né? Shea Mearim, sabe? Então, tem coisa da história que a gente não sabe e é enganado, né? É enganado. Ah, mas Israel historicamente, biblicamente, tem direito. Meu, a Israel que foi dispersada, acabou. Dispersou, acabou. Sabe? Até as 2 tribos que ficaram também se dispersaram. Ficaram pouquíssimos. Entendeu? Porque assim, a história é assim. Teve 2 dispersões, né? Teve a dispersão de Israel e a dispersão de Judá, né? E teve a primeira dispersão, né? Da Israel, entendeu? Que as 10 tribos, quando eram separados, né? Depois do reinado de Salomão, teve a separação entre Israel e Judá. E então houve a invasão de Israel e foi dispersado o povo, né? Foi levado ao cativeiro, as 10 tribos, e ficaram só 2, né? Em Judá. Ficaram só 2, ficou Benjamim e Judá, né? Só que também foram invadidos. E essas 2 tribos também foram levados cativo. E alguns se dispersaram também, né? Então, de tantas dispersões, de tanta... aí teve as destruições, né? Jerusalém foi destruída 2 vezes, né? Pelo Império Romano, sabe? Também teve dispersão, né? Foi no ano 70 e no ano 90. No ano 90, acho que foi o Imperador Tito, se eu não me lembro, né? Cara, arrasaram Jerusalém. Arrasaram. Entendeu? Arrasaram com Jerusalém. O Monte do Templo virou um concreto no chão. Arrasaram com o templo, arrasaram com tudo. No entanto que, é como Yeshua profetizou, né? Não haveria pedra sobre pedra, né? E não tinha, era nada, era um terreno baldio o Monte do Templo. No entanto que aí esse imperador fez construiu um templo, né? Em adoração a Júpiter. A Júpiter parece, né? Então, tem várias dispersões, várias. Hoje não existe esse controle. É pelo DNA, não sei. Não dá para acreditar nisso. Entendeu? Não dá para acreditar. Sabe? A Jerusalém que vai ser restaurada é com Yeshua. É quando Yeshua vier resgatar o seu povo, dar novos corpos glorificados. Aí você cumpre Ezequiel 37, lá do Vale dos Ossos Secos, né? Formado um novo povo, um novo reino, um novo exército, né? Aí o reino do Mashiach é estabelecido. A Israel de Deus é estabelecido. Não é por homem, nem por carne ou sangue. É pelo Espírito de Deus, né? Então, eu estou lendo essa barbaridade que eu partilho com vocês, para vocês terem cuidado. Sabe? Porque isso aqui está virando tá virando moda já, sabe? Vocês, principalmente, que ainda estão no sistema evangélico, que ainda estão congregando em templo, né? Cuidado, irmãos, cuidado, né? Infelizmente, para viajar para Israel, você pode até viajar para olhar as coisas, para ver, né? Mas cuidado com idolatria, cuidado com engano, sabe? Seja vacinado. Os judeus precisam de Cristo. Precisam ouvir. Entendeu? E o mundo está assim. Está tudo caminhando mesmo para culminar com o governo da besta, do anticristo, né? E muitos de nós seremos caçados, seremos perseguidos. E muitos de nós teremos até que dar a nossa vida por amor a Cristo.